Bom pessoal, tudo bem? Professor Gonçalves aqui. Vamos iniciar a disciplina de combate a incêndio, mas antes de iniciar essa disciplina, eu gostaria de falar para vocês que antes de o bombeiro iniciar uma disciplina tão importante dessa, é importante que ele saiba outros conteúdos que o bombeiro civil em si precisa saber para que ele possa estar ciente e saber onde pisar, o que fazer, o que não fazer em determinadas situações, tá? Então, vou mostrar aqui para vocês algumas coisas antes de falar sobre o combate a incêndio em si, tá? Que são importantes para o crescimento do bombeiro e em si na sua profissão, tá? Somos aqui da Data Center, curso de treinamentos, onde no núcleo de capacitação de bombeiro civil, beleza? Então vamos lá. Eu sou bombeiro civil, professor Gonçalves, tá? Tenho aí alguns cursos que eu posso falar para vocês, que é o curso de bombeiro civil, onde pela NBR 14.608, o curso ele precisa ser de 210 horas. Porém a Data Center ela acrescentou mais 30 horas em algumas cidades. Ela está colocando mais horas para o acrescento do conhecimento do bombeiro. Por exemplo, a gente coloca aulas complementares, como por exemplo a subida da serra, a aula na praia, uma aula sobre animais peçonhentos, que é importante saber, nossa região sempre tem, e o complemento ele sempre é feito, né? Então tem o curso de bombeiro civil, tenho a qualificação de socorrista, que é duas formações de 120 horas, totalizando as duas 240. Tenho mais o curso de socorrista feito pela Data Center de mais 150 horas e fiz um curso de instrutor de primeiros socorros de 70 horas. Tenho também o curso da CIPA, que é NR5. Tenho o curso de EPIs, que é da NR6. Tenho o curso de NR23, que todo bombeiro em si ele precisa fazer esse curso. É um curso que ele vai lhe qualificar mais ainda, principalmente naquela área que você vai trabalhar, tá? Aí voltando aqui sobre a NR5, o NR5, gente, nada mais é do que a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção contra Acidentes. Esse é um curso que muitas vezes as empresas em si elas dão para os funcionários, né, para os brigadistas principalmente, para que eles possam estar atuando e principalmente estar mais qualificados em relação ao que eles têm de oferecer naquele local de trabalho, né? O curso de NR6, pessoal, ele já trabalha com o trabalho de EPIs. Então você vai ter a oportunidade de conhecer aí todos os EPIs necessários para atuação em todas as áreas de trabalho, certo? Mas eu focalizei mais na área do bombeiro civil, né? As áreas a capa de proteção de aproximação, o capacete, o EPR, que é o equipamento de proteção respiratória. Procurei focar nesses utensílios e outros a mais que a gente utiliza para fazer a entrada em espaços confinados, em trabalho em altura, tá? De resgate de animais peçonhentos. Então, né, no curso de NR6 você conhece todos esses tipos de equipamentos, tá? No curso de NR23, como eu falei mais cedo, é um curso que ele vai lhe qualificar para a proteção contra o incêndio. No bombeiro civil, no curso de bombeiro civil, você vai ver essa disciplina. Mas no curso de NR23, ele também fala de combate a incêndio. Mas é importante de fazer esse curso é que vocês vão estar aumentando ainda mais o conhecimento de vocês em relação ao conteúdo de trabalho que nós, né, os bombeiros, estaremos trabalhando em relação à nossa atuação. Nós temos o curso de NR25, que são os cursos de resíduos industriais, ou seja, o bombeiro que trabalha no PECEM, por exemplo, trabalha em siderúrgicas, em grandes empresas, eles precisam ter essa formação
porque vai ajudar bastante na parte de orientação sobre resíduos, sobre tudo que tem ali na empresa, o que é processado, o que é feito, o que chega de matéria bruta, para que ele saiba o que vai fazer em caso de incêndio, né? Ou em caso de princípio de incêndio. No curso de NR23 a gente já tem um curso de sinalização de segurança. Esse curso de NR23 ele já avisa também o bombeiro que trabalha em L ponto, que nós vamos ver um pouco mais à frente. O bombeiro que trabalha com L ponto, ele vai estar atuando diretamente com o pouso e decolagem de aeronaves. Então o curso de NR35 faz uma associação, NR26, perdão, faz ali uma associação diretamente a ele sobre esses aspectos, tá, gente? Também tem um curso em NR35, que é um curso de trabalho em altura. Então, nesse curso, você vai ver do de bombeiro civil, você também vai ter atividades de trabalho em altura, né, que é importantíssimo. O bombeiro também precisa saber esse tipo de conteúdo. Mas no curso de NR35, você pode estar atuando aí diretamente como instrutor, né? Depois que se formar, você vai ter um conhecimento a mais sobre equipamentos de desenvolvimento em altura, de resgate, de rapel. Todo esse conteúdo vai ser repassado no curso de NR35, tá? Com certificado, claro. Tem também o curso de NR33, que é um curso de espaço confinado, que particularmente foi um dos que foi um pouquinho mais difícil de pegar, porque ele trabalha muito, gente, o resgate de pessoas em locais de difícil acesso, como já fala, né, o espaço confinado, ou seja, espaços pequenos ou de pequenas proporções para entrada e saída de seres humanos. Então é um resgate bem complicado, bem desafiador. Guarda-vidas, a gente tem alguns cursos embaixo que eu pretendo fazer, né, que é o curso de guarda-vidas, nível 1, 2 e 3, técnico de segurança, né, um dos cursos que eu almejo fazer. Também o de assessor técnico, e atualmente já estou em processo para tirar minha CNH. Então, tudo isso, pessoal, vai qualificar o bombeiro para que ele possa atuar em diversas áreas. Perceba que quando você termina o curso de bombeiro civil, você tem um certificado. Mas se você vai se qualificando, se você vai se capacitando, se você vai procurando melhorar cada dia mais a sua profissão, aí você vai ter, gente, um currículo bem extenso e experiência para trabalhar também. Então, eu estou um pouquinho gripado, gente, então vou ter que estar fazendo umas pausas assim bem rápido durante a aula, mas é só para respirar ou para dar um espirro ou tossir. Então ignorem e vamos seguir a aula, tá? Nós vamos falar, pessoal, basicamente aqui sobre a formação do bombeiro civil, né? A formação que ele passa, tá? A diferença, a princípio, entre o bombeiro civil e o bombeiro militar, né? Sabendo a diferença de um para o outro, nós vamos saber também a nossa área de atuação, principalmente, tá? Em um combate a incêndio. Por isso que antes de falar de combate a incêndio, eu preferi falar um pouco mais sobre essa questão também. Leis de regulamentação, ou seja, as leis que vão reger a nossa profissão, as leis que vão falar sobre o nosso trabalho, tá? O que pode, o que não pode, as diretrizes e tudo mais. Vamos falar sobre as funções do bombeiro civil, os pisos salariais de todo o Brasil, as qualificações, os cursos de NR e possivelmente, né, futuramente a gente possa se encontrar pessoalmente aí na cidade de vocês. Vou estar fazendo uma entrevista como se fosse uma empresa contratando um bombeiro civil, para ver como é que vocês se sairiam em uma entrevista, para ver como é que vocês poderiam se sair em relação a uma possível seleção para a contratação de bombeiros civis, tá? Então vamos lá, como eu falei, ignorem a voz, o espirro, ou tossir algumas vezes. Estou um pouquinho gripado, mas vai dar certo. Nós temos aqui as disciplinas no curso de formação para bombeiro civil. Basicamente são 8 disciplinas, tá? Que fala também na NBR 14.608. E ela fala, pessoal, basicamente o bombeiro civil, ele precisa de 8 disciplinas para fazer a sua formação, né?
A primeira vem a prevenção e combate ao incêndio, que é a disciplina que nós iremos começar com a teoria, já que a prática a gente vai ter que deixar para quando todo esse processo, toda essa onda de Covid-19 passar. Então a gente vai ter que se contentar a princípio com a teoria, tá? Mas isso não nos limita a nada. O importante é estarmos estudando e se qualificando para que possamos crescer juntos como bombeiros civis. Além da disciplina de combate a incêndio, que é a primeira que vocês podem ver aí em cima, nós temos também a prevenção de combate a incêndio e auxiliares. Ou seja, nessa disciplina aí, nós estaremos vendo, gente, além da prevenção, combate a incêndio, nós vamos estar vendo os equipamentos, né, e coisas auxiliares que venham a ajudar o bombeiro a trabalhar. Por exemplo, prevenção, combate a incêndio e auxiliares. Aí é onde a gente vai conhecer também as instalações, é onde nós iremos conhecer os equipamentos que vão ajudar o bombeiro a trabalhar, né, a parte de hidrante, a parte, tudo isso que faz parte de todos os EPIs, equipamentos que possam ajudar o bombeiro a trabalhar de maneira segura e correta. Nas atividades operacionais, que é a terceira disciplina, o bombeiro em si vê todas as suas áreas de atuação como bombeiro civil, e principalmente ele vê, né, o amplo mercado que o bombeiro civil ele pode atuar, né? A gente vê bombeiro civil atuando em prefeituras, a gente vê bombeiro trabalhando em shoppings, em siderúrgica, em casas de show. Nós vemos bombeiros sendo voluntários em muitas atividades aí pelo Brasil. Então, nas atividades operacionais você vai ver qual a área de abrangência que o bombeiro civil em si vai trabalhar, tá? Nós temos os EPIs e EPRs, que são o que? EPIs, né, que é equipamento de proteção individual, e EPR, que é o equipamento de proteção respiratória. A gente vai ter uma aula, tem aulas teóricas e práticas sobre esse conteúdo, né, que sempre é repassado para os alunos, para que eles tenham conhecimento de todos os equipamentos de proteção individual que eles terão disponível e precisam estar disponível nas empresas ou em locais que eles possam trabalhar. E no equipamento de proteção respiratória, onde vocês vão ter uma aula com um cilindro, né, com a base de respiração do bombeiro em caso de incêndio, para entrar em local de difícil acesso de respiração. Então, esse equipamento de proteção respiratória ele vai lhe possibilitar uma experiência e um salvamento mais seguro, tanto para você quanto para a vítima, porque você vai chegar mais rápido ao local da vítima se encontra e poder removê-la de maneira segura, tá? Nós temos o salvamento terrestre, que geralmente é onde se vê o salvamento em altura, mas como fala de salvamento terrestre, ele vai englobar o primeiro socorros, vai englobar também a parte de combate a incêndio, vai englobar muitas outras áreas que são trabalhadas como salvamento na área terrestre, tá? A gente tem produtos perigosos, é uma disciplina que é muito interessante, porém tem muito bombeiro que ele passa por algumas situações que ele acaba não levando muito essa disciplina a sério, mas que ela é ela é importantíssima, gente, para o aprendizado do bombeiro, para que ele possa se deparar em qualquer situação onde envolva produto perigoso e ele saiba o que fazer e principalmente como agir em relação ao incêndio com produtos perigosos, tá? A gente vê primeiros socorros, que é conhecido popularmente como APH, atendimento pré-hospitalar, onde vocês verão todo o conteúdo correto, atualizado sobre o que deve ser feito em primeiros socorros em casos de vítimas, tá? É uma disciplina que ela costuma ser muito apaixonante, pois é um conhecimento atrás do outro. E primeiro socorro, gente, e combate a incêndio são duas disciplinas que o bombeiro civil trabalha diariamente no seu local de trabalho e na sua vida em si, porque a grande maioria das ocorrências elas acontecem ou em prevenção e combate a incêndio, né? Um exemplo é um vazamento de GLP, vazamento de algum gás que seja perigoso, algum princípio de incêndio. A gente vê primeiros socorros, vítimas que são acidentes na rua, queda de moto,
acidentes em geral. Então são duas disciplinas, né? Combate a incêndio e primeiros socorros, que vão colidir aí de frente, e o bombeiro vai estar trabalhando. Tanto ele estando paisano, fardado ou não, de folga ou trabalhando, ele pode estar atuando diretamente com isso. E nós vemos também os fundamentos da análise de risco da disciplina. Então, nessa parte de fundamento de análise de risco, o bombeiro em si, ele precisa ter, gente, um olhar crítico, um olhar de cuidado, e principalmente um olhar de, de, de profissional para essa disciplina, porque é nela que você vai estudar todo o conteúdo de análise de risco, todo o conteúdo de análise que você precisa ter no seu local de trabalho, no transporte de material, no acompanhamento de material. Então, nessa disciplina você vai aprender a fazer esse procedimento de maneira correta, tá bem? Observação: atividades extracurriculares serão acrescentadas com o objetivo de capacitar e desafiar ainda mais os futuros bombeiros civis. Exemplo, né, que vocês poderão passar: a gente tem a subida da serra, a gente tem os treinamentos na praia, a gente tem o TAF, que é o teste de aptidão física, nós temos as aulas ao ar livre, nós temos as corridas, os alongamentos e etc. Todo bombeiro, pessoal, em si, seja ele bombeiro ou bombeira, é importante que você tenha o seu condicionamento físico em dia. Ah, professor, mas eu não tenho o costume de fazer atividade física, não, tenho preguiça. Tudo bem, o que eu estou falando aqui é só uma crítica construtiva, mas se caso um dia você precise usar a sua aptidão física, você precisa utilizar o seu fôlego, a sua resistência, e você não está preparado, com certeza alguém vai morrer nas suas mãos, ou alguma coisa não vai dar certo por conta do seu despreparo para aquela situação, tá? Então é importantíssimo que o bombeiro esteja preparado fisicamente, tá? Fisicamente e também mentalmente. Mentalmente, que eu falo, é com os conhecimentos em dia sobre o que sempre deve ser repassado em sala de aula, sobre não se limitar apenas às aulas do curso, mas procurar fazer outros cursos, procurar crescer, procurar sempre estar evoluindo, tá? Não aceitem permanecer apenas em um local por muito tempo. Evoluam, cresçam, tá bem? Então, basicamente, as 8 disciplinas que o bombeiro civil precisa estudar e passar para se capacitar como bombeiro civil são 8: prevenção e combate a incêndio, prevenção de combate a incêndio auxiliares, atividades operacionais do bombeiro civil, EPIs e EPR, salvamento terrestre, salvamento de produtos perigosos, primeiros socorros e fundamentos da análise de risco. Diferença entre o bombeiro civil e o bombeiro militar. Isso aqui é uma dúvida, gente, que talvez muitos já saibam, mas outros não saibam, que costumam fazer muito bombeiro civil ser preso porque não sabe do seu devido lugar e da sua devida área de atuação, tá? Então, o bombeiro civil, ele é bombeiro também, tá certo? O bombeiro militar e civil, os dois são bombeiros. Agora a gente vai entender a diferença, né? Algumas coisas que diferenciam um do outro. Bombeiro civil, né? Vamos primeiro para o civil. Ele integra uma instituição particular, não pode realizar atividades de caráter público, presta serviço a empresas privadas, né? Exerce serviços em eventos específicos em áreas delimitadas. Ou seja, o bombeiro civil, pessoal, ele é civil por quê? Porque ele vai trabalhar em locais fechados. Ou seja, por exemplo, o shopping é um local fechado, então o bombeiro civil precisa estar lá. O PECEM, por exemplo, é uma siderúrgica imensa e lá precisa de bombeiro civil. Um estádio de futebol, né? Lá precisa ter bombeiro civil porque é um local fechado, mas a presença do bombeiro militar também é importantíssima.
um show de grande proporção, precisa ter bombeiro civil? Precisa, porque geralmente é local fechado e é lá que o bombeiro civil vai atuar, porque é um ambiente particular, tá certo? Então o bombeiro civil ele trabalha nas áreas delimitadas, né, privadas, mas também ele pode trabalhar em locais abertos, como por exemplo tem prefeituras que fazem projetos e contratam bombeiros civis para trabalhar na cidade, com a prevenção e combate a incêndio ali direto. A gente tem também vários tipos de bombeiro que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Quem paga o bombeiro civil é quem o contrata, tá? É o dono da empresa, é o dono do evento, é a prefeitura, é quem o contrata que vai fazer o pagamento dele ou dela, tá bom? E o bombeiro civil ele não tem porte de arma, por quê? Porque ele é civil, beleza? Vamos para o bombeiro militar. O bombeiro militar, pessoal, como fala aí, ó, integra uma organização estadual, ou seja, ele é militar porque ele é concursado, né? E ele estudou, passou no concurso, nos testes, então ele é de uma organização estadual, dentro da estrutura da Secretaria de Segurança Pública, ou seja, a mesma instituição que vai reger a Polícia Militar é que vai reger também a Polícia, o Bombeiro Militar, tá? Porque são da organização estadual e seguem a estrutura de segurança pública. O bombeiro militar ele é uma força auxiliar do exército, ou seja, caso um dia o exército precise de uma força auxiliar, os bombeiros estarão disponíveis para fazer o apoio para eles, tá? Tem sua admissão à corporação por meio de concurso público, tá? Eles têm o porte de arma porque eles são militares, tá? E assim, basicamente, é o bombeiro militar. Trazendo para nossa realidade, o que acontece? O bombeiro militar é aquele cara que trabalha no quartel, tá? No bom dos bombeiros, anda na BT, que é a viatura, tá? E eles têm patente, né? Soldado, cabo, sargento, tenente, coronel, eles têm as patentes, né? Eles são pagos, né? O salário deles quem paga é o Estado e eles atuam em todo o território nacional, até dentro da área que o bombeiro civil trabalha também, se for preciso acioná-los, tá? Já o bombeiro civil ele trabalha em locais privados, fechados ou fechando contratos com prefeituras, trabalha na cidade, tá? Quem paga ele é quem contrata, ele não tem porte de arma e não existe hierarquia no bombeiro civil, mas existe os níveis, né, que é o nível 1, 2 e 3, que nós iremos falar daqui a pouco. Leis de regulamentação do bombeiro civil. A primeira é a Lei Federal 11.901, até então assinada pelo presidente Lula em 2009, e consolidou o bombeiro civil como profissão de verdade, tá? Muito se viu um questionamento muito grande aí falando se bombeiro civil era bombeiro civil de verdade ou não, que iam mudar de bombeiro civil para brigadista particular, uma coisa que não tem nada a ver, mas até hoje permanece como bombeiro civil, tá? A gente tem aí o MTE e o CBO, que é a classificação brasileira de ocupações, 5171-10, que fala que ser bombeiro civil é uma classificação brasileira de ocupações, ou seja, é um emprego que precisa ser remunerado, é um emprego que é pago, é um setor que ele é reconhecido pelo Ministério de Trabalho, tá? Tem seus sindicatos e assim ainda reforça mais ainda a lei do bombeiro civil, certo? Na lei 11.901, que é a primeira, fala o seguinte, que o bombeiro civil ele é uma pessoa que trabalha, né, que tem caráter e preparação para trabalhar na prevenção e combate a incêndio. Ele tem 30% a mais no seu salário por conta do adicional de risco da profissão, tá? Ele trabalha 12 por 36, ou seja, um dia sim, outro não,
assim como o segurança, né? E ele tem os seus níveis, né? Que é o nível 1, nível 2 e nível 3. O nível 1, como fala na Lei Federal 11.901, o nível 1 é quando o bombeiro civil termina o curso de bombeiro civil, ele é nível 1, tá? O nível 2 é quando o bombeiro civil faz o técnico de segurança no trabalho ou técnico em prevenção e combate a incêndio. É aquele cara que já tem um nível técnico na área, tá? O nível 3 é o nível mestre, né? O 2 é o líder e o 3 é o mestre. É aquele cara que tem mestrado em prevenção e combate a incêndio. É aquele cara que vai liderar todas as equipes do plantão com o fim de evitar qualquer tipo de incidente que venha acontecer na empresa, tá? Isso aqui fala na lei federal. Já na ABNT NBR 14.608 de 2007, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, fala da formação do bombeiro civil, da área de atuação, tá? Da quantidade de bombeiros por área quadrada, fala tudo sobre a profissão do bombeiro civil na ABNT NBR 14.608. Então, vocês como bombeiro, vocês precisam ter esses utensílios em mãos aí, ó. A lei, né? A lei federal 11.901, é importante que vocês tenham conhecimento dela, tá? Vocês têm que ter também o CBO 5171-10, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, que fala sobre o bombeiro civil. E vocês também têm que ter a NBR 14.608 de 2007, que fala sobre tudo sobre o bombeiro civil e também a sua formação. Ah, professor, mas o que tem a ver isso com combate a incêndio? É porque, pessoal, combate a incêndio é uma das disciplinas que vocês mais irão utilizar na profissão de vocês. E o bombeiro que não tem ciência dessas leis, ele acaba se passando como um bombeiro irresponsável. Não sei se já foi passado ou se já foi, que sirva para relembrar, tá? Mas que o conteúdo ele precisa ser passado, precisa, e assim vocês possam estar relembrando e principalmente anotando se não sabiam, tá bem? Então, o bombeiro civil ele tem a sua lei federal, que é a 11.901. Nós temos o CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, e nós temos a NBR 14.608. São 3 componentes que o bombeiro civil tem como utensílio para trabalhar, tá bem? Descrição dos cargos e categorias de bombeiros e guarda-vidas. O bombeiro civil, pessoal, ele tem inúmeras opções de cursos que ele pode estar fazendo. Uma delas é também ser guarda-vidas, tá? E guarda-vidas, eu vou ler um pouco sobre ela. É interessante que quem já é guarda-vida ou trabalha com esse tipo de conteúdo possa estar ciente, porque se você já é guarda-vida e está fazendo o curso de bombeiro civil, você está subindo ainda mais de categoria, tá bem? De conhecimento e principalmente de experiência, tá? Descrição dos cargos de categoria bombeiros e salva-vidas. Bombeiro e salva-vidas, né, que tem no CBO 5171-10, que é o mesmo que fala sobre bombeiro civil, né, e as suas ocupações, previnem situações de risco e executam salvamentos terrestres, aquáticos e em altura, protegendo pessoas e patrimônios de incêndio, explosão, vazamento, afogamento ou qualquer outra situação de emergência com o objetivo de salvar e resgatar vidas, prestando primeiros socorros, verificando o estado da vítima para realizar o procedimento adequado. Realizam cursos e campanhas educativas, formando e treinando as equipes, brigadas e corpo voluntário de incêndio. Aqui vocês viram, pessoal, o que diz o CBO 5171-10 sobre a atuação do bombeiro civil, tá? E nessa parte que fala aqui embaixo, ó, que fala sobre formando e treinando equipes,
Eu como bombeiro civil, eu posso dar aula para outras equipes? Pode, mas vai depender também de quem vai ser o seu público-alvo. Por exemplo, você se formou como bombeiro civil, conseguiu uma empresa, não conseguiu emprego numa empresa, e nessa empresa tem a brigada de incêndio. Geralmente quem cuida do treinamento dessas pessoas são os bombeiros civis. Ok? Os bombeiros civis, eles já são capacitados, estão ali justamente para atuar em situações de emergência desse tipo. Então, o bombeiro civil, ele atua diretamente com o treinamento dessa brigada de incêndio, tá? Lembrando, ó, nós temos a brigada de incêndio. Quem é a brigada de incêndio, professor? É aquelas pessoas que trabalham na empresa, tá? Não são remunerados para ser brigadistas, eles são voluntários, onde eles passam por um treinamento teórico e prático, que geralmente é repassado ou pelo bombeiro civil ou pelo técnico de segurança do trabalho, e assim o treinamento acontece e o bombeiro civil ou o técnico de segurança do trabalho capacita os funcionários para se tornarem brigadistas, né? Aí desde então eles já vão usar uma roupa diferente na empresa, né? Diferenciada, uma camisa, alguma identificação, para que todos possam ver que eles são brigadistas, né? E o brigadista vai trabalhar em que, professor? Juntamente com o bombeiro civil, na prevenção de combate a incêndio, né? Eles vão ali aumentar o campo de vigilância do bombeiro, do técnico de segurança do trabalho, e assim todos vão poder trabalhar em harmonia e principalmente evitando incêndios. O bombeiro civil, gente, na grande maioria das vezes, ele trabalha na prevenção, tá? Não é todo dia que você vai pegar um incêndio ou uma ocorrência. Por quê? Porque o bombeiro ele vai trabalhar para que isso não aconteça. Ele vai trabalhar para que as situações de emergência elas não aconteçam. E quando elas acontecem, aí o bombeiro em si vai ter que fazer alguma coisa para atuar e resolver a situação, junto com a brigada de incêndio, tá? Então, sobre o CBA, né? Espero que tenha ficado bem claro sobre a situação. E eu vou mostrar umas fotos para vocês lá no final da aula para vocês verem, né, a minha atuação em empresas com brigada de incêndio e mostrar algumas coisas para vocês relacionadas a esse conteúdo, tá? Condições de trabalho. O bombeiro e o salva-vidas atuam no comércio, indústrias, serviços de agropecuária, são empregados com carteira assinada, organizam-se em equipe, trabalhando em locais fechados e abertos em períodos diurnos e noturnos, e em revezamento de turnos. Então, conforme a especialização da ocupação exposta a matérias tóxicas, radiação, ruídos intensos, umidades e altas temperaturas. Ou seja, o bombeiro ele vai estar ali atuando direto e indiretamente em muitas situações e principalmente em locais fechados, como fala aí, ó, comércio, indústria, serviço de agropecuária e por aí vai. E ele é um profissional contratado de carteira assinada, tá bom? Mas no Ceará, infelizmente, nós temos uma lei, não temos uma lei que evidencia, né, ou obriga a presença de bombeiros civis. O Rio de Janeiro foi obrigado agora, recentemente, porque aconteceu tragédias muito grandes em locais fechados, como museu e shopping, e assim eles baixaram a lei que era obrigatório ter a presença de bombeiro civil. Então, no Ceará parece que eles estão esperando acontecer alguma coisa para, enfim, colocar essa lei em vigor, né? Então tem muitos locais que já contratam, já tem bombeiro civil em Fortaleza, em Sobral atuando, em todo o estado do Ceará também, beleza? Exigências do mercado de trabalho, preste muita atenção nisso, tá? Requer-se do bombeiro de segurança no trabalho e salva-vidas o ensino fundamental completo, ou seja, se vocês não têm, não é obrigatório que o bombeiro ele tenha terminado o ensino médio, mas que é importante eles pedem aqui o ensino fundamental completo, tá? Do bombeiro, tem um bombeiro aeródromo que trabalha no aeroporto, tá? E o ensino médio completo. Exige-se curso básico de qualificação de 240
200 e 400 horas aulas para todos os salva-vidas civis que atuam na orla marítima. Costumam receber treinamentos dados por salva-vidas da Polícia Militar, ou seja, geralmente os que informam os bombeiros civis guarda-vidas são os bombeiros militares, né, que já tem ali uma carreira, uma vasta experiência naquele conteúdo. Os cargos listados nessa família ocupacional demandam formação profissionais para efetivos de cálculo de números de aprendizes que a serem contratados pelo estabelecimento nos artigos 429 da Consolidação das Leis de Trabalho, o CLT. Outra coisa importantíssima, é importante que você tenha, pessoal, conhecimento sobre os seus direitos, tá? Principalmente ali na sua área de atuação. Tem bombeiro, pessoal, que, por exemplo, eu conheço bombeiros que, não vou citar nomes, mas que eu conheço e vejo que, por exemplo, eles vão trabalhar em um evento, vão passar a noite inteira trabalhando até o sol aparecer, e eles pedem ali R$40, R$50. É quase que é revoltante isso, porque o que o bombeiro faz, gente, durante a noite toda, ele não vai para curtir, ele vai para trabalhar. Se acontecer alguma coisa, alguém se machucar, a prevenção de combate a incêndio ali, é ele que vai estar atuando diretamente em resposta àquela situação. Então trabalhar para ganhar essa migalha é quase que impossível, né? Mas pela falta de experiência e principalmente por alguns bombeiros não darem ouvidos às orientações que eles recebem, tanto na sua formação quanto por outros bombeiros mais experientes, então eles acabam passando por essa situação aí, né? Claro, pessoal, mas tem os estágios são de graça. Eu deveria cobrar alguma coisa? Gente, o estágio, principalmente cedido que ele é feito pela empresa, né, que vocês estão fazendo o curso, ele é importantíssimo que vocês trabalhem no estágio, porque ali você vai ganhar experiência, o que fazer, do que não fazer. Tem muita coisa que você vai aprender na sala de aula e na prática também, mas tem coisas que vocês só vão aprender quando realmente estiverem ali de plantão, junto com uma equipe de trabalho, de atuação, para que vocês possam ganhar experiência, tá? Então é importante que vocês atuem nos estágios, tá? E principalmente não voltem para casa com dúvida nenhuma sobre o que foi passado ali, a experiência trocada, né? É importante que vocês também façam amizades com outros bombeiros civis. Em muitos casos você, dependendo da sua atuação, né, eles verem o seu empenho e o seu trabalho, eles com certeza vão lhe chamar para trabalhar novamente, né? Então é importantíssimo fazer amizade e principalmente querer trabalhar direitinho, tá bem? O brasileiro tem um pequeno defeito, que ele tenta fazer as coisas do seu jeitinho, né? Aquele jeitinho muitas vezes dá muito errado. E só quem sai prejudicado com isso é o bombeiro civil, em muitos casos, tá certo? Então, que fique bem claro aí em relação a essa parte que fala sobre o mercado de trabalho, tá? Funções do bombeiro civil guarda-vidas, né? Que eles fazem durante o seu plantão. Vou falar aqui um pouco sobre algumas coisas que o bombeiro civil faz quando ele ou ela, né, estão de plantão, tá bem? O primeiro deles é prestar primeiro socorro. Isso é algo fundamental. Ah, professor, mas eu estou no evento, eu estou numa empresa que tenta ali, além da gente, tem uma empresa de primeiro socorro. Então, eu não vou nem me importar não, vou deixar a vítima lá. É só chamar a equipe de primeiro socorro e mandar eles atuarem. Aí, pessoal, você já vai estar agindo como se fosse um bombeiro totalmente que não tem amor às vítimas, nenhum. Se você tem um conhecimento de primeiros socorros, mesmo tendo uma equipe de primeiros socorros ali no local, peça para alguém chamar a equipe de primeiros socorros, né, relatando o que está acontecendo com a vítima, quantas vítimas são e por que você não pode fazer a atuação direta ali, por que você não pode fazer um atendimento rápido ali enquanto a equipe chega.
Então isso é uma questão de amor à profissão, tá? Então muito bombeiro civil em evento, principalmente em evento, ele, se tem uma equipe de primeiros socorros ali, ele não quer agir não. O bombeiro civil para o evento eu até entendo, ele é contratado para trabalhar na prevenção e o combate direto ao incêndio, tá? Mas se acontecer alguma coisa do tipo, claro, o bombeiro civil ele tem que atuar, ele tem que mostrar que ele está ali presente para fazer valer a sua farda e principalmente colocar os seus conhecimentos em prática, tá? Então, o primeiro socorro é uma das coisas que o bombeiro civil vai estar sim atuando ali diretamente. Controlar acidentes com produtos perigosos, ou seja, vou montar aqui uma situação, quando aconteceu um incêndio de produtos perigosos, por exemplo, um caminhão que transportava gasolina, ele acabou tombando em alguma estrada. Quando o bombeiro civil se depara com uma situação dessa, seja em via pública ou até mesmo no seu local de trabalho, é importante que ele faça o isolamento do local. O isolamento para que não aconteça uma tragédia ainda maior. Porque se é na estrada, pessoal, muitas pessoas vão querer parar para saquear ali a carga, né? Para saquear a gasolina. Muitas pessoas vão parar para tirar foto, vão parar para fazer inúmeras coisas, né? Mas ajudar assim são poucos. E se é no local fechado, você vai ter uma resposta mais rápida, né? Para trabalhar, porque as pessoas em si ali, elas e eles vão ajudar, né? Então, fazer o controle de locais que tenham acidentes com produtos perigosos é uma das funções que o bombeiro civil ele exerce durante o seu plantão, tá? Temos outra aí que é executar salvamento terrestre, aquático e em altura. Executar salvamento terrestre, beleza, tudo bem. Mas e se o bombeiro civil ele não sabe nadar, professor? Como é que ele vai prestar um socorro aquático se o bombeiro civil não sabe nadar? Aí é que está o problema, pessoal. Vocês que estão fazendo o curso de bombeiro civil, que estão fazendo por curiosidade ou para visando a profissão mesmo, eu vou dar um conselho aqui para vocês, tá? Quando eu comecei o curso, eu não sabia nadar, mas com responsabilidade e principalmente amor ao que eu fazia, eu procurei aprender. Então eu procurei pessoas que poderiam me ajudar, fui para oportunidades que surgiram para que eu pudesse aprender, e assim hoje eu digo para vocês que eu ainda continuo sem saber nadar, mas se acontecer alguma situação de emergência aquática, eu tenho o preparo tanto para fazer a retirada da vítima da água, quanto para prestar os primeiros socorros da vítima que se afogou, tá? Por exemplo, nós temos 6 níveis de vítimas que se afogam. Então um é mais grave que o outro e cada um vai ter um procedimento que é feito, que é adotado em determinada situação, tá? Então eu procurei saber disso porque vai que eu estou num ambiente aquático, aí olha, um cara se afogou, não sei o que, não sei o que, chama o bombeiro aí, o bombeiro, e eu não sei fazer nada, a vergonha que eu não vou passar, as críticas que eu não vou receber, né? Então é importante que você tenha esse conhecimento. Não tem como você aprender a nadar de um dia para o outro, mas se você for aprendendo aos pouquinhos, se você for frequentar lugares que vão lhe possibilitar a oportunidade de aprender, mesmo se for aos pouquinhos, vá, não falte, não perca essa oportunidade, tá? Hoje em dia, pessoal, oportunidade, isso leva até para a vida, ela não pode ser perdida, tá? Porque a oportunidade você não perde, ela só troca de dono, tá bem? Então pense muito bem nisso. E o trabalho em altura também. Eu sou uma pessoa que eu tenho muito medo de água, muito medo de água, muita água, porque quando eu não sabia nadar, eu tive experiências que não foram legais e isso me possibilitou um certo receio para enfrentar o meu medo.
mas graças a Deus eu consegui enfrentar, né? Ainda hoje estou aprendendo muitas coisas, tá? E assim eu vou ganhando, vou vencendo meu medo, vou vencendo meus desafios e principalmente ganhando experiência para passar para outros bombeiros e também para ajudar em situações futuras, né, de vítimas reais, tá bom? Então fica aí o bizu para vocês. A altura não é todo mundo que tem a devida coragem, né? Essa é a palavra para atuar em salvamento em altura. Tem gente que tem medo, tem fobia de altura. Já tem outros que já desenrolam assim com uma facilidade muito grande. Isso é normal. E isso é uma atividade que para o bombeiro precisa ser normal, né? Tem medo de altura, tem medo de enfrentar o seu medo? Vou deixar aqui um bizu. Procura vencer o seu medo. Mas, a princípio, procure também saber o seu limite. Tem uma prática, pessoal, que a gente faz no curso, que é a descida do rapel, né? Eu já vi gente dizer assim, eu não vou não porque eu tenho medo de altura. Mas a pessoa tentou? Não tentou. Então, enfrentar o seu medo, você vai ali, você vai até onde você vê que consegue, você vê o seu limite, né? E se você vê que realmente não dá, aí você não vai. Por isso que é importante o bombeiro saber o seu limite, para que acidentes, né, com ele mesmo e com outras pessoas não venham acontecer, tá bem? O bombeiro, pessoal, ele é um profissional que ele é totalmente diferente dos outros. Totalmente, que eu falo assim, em relação a resgate. Porque o bombeiro ele tem que estar preparado para tudo. Pessoal, mas nós somos só bombeiro civil, vamos trabalhar só em setores privados. Quem tem que estar mais preparado assim é o bombeiro militar. Não, senhora, não, senhor. Você é bombeiro. O bombeiro, então você tem que estar preparado para toda e qualquer situação. Professor, mas se eu falando assim, dá até um medo na gente. O medo é normal, gente. Agora, o que não é normal é você deixar o medo lhe vencer para tudo. Voltando a essa parte da altura, eu vi gente, pessoal, que nem tentou fazer a descida, porque não tô com medo. Não. E se um dia acontecer alguma situação do tipo, a pessoa precise, e aí, né? Então eis o momento, a oportunidade de você, né, testar ali os seus conhecimentos, seu limite principalmente, e adquirir experiência, se foi boa, se ruim, mas o importante é que emoções você viveu, né? Como diz a música do Roberto Carlos. Comunicar-se, pessoal, outra coisa importantíssima, principalmente no APH e combate a incêndio. Exemplo, acontece uma ocorrência quando qualquer pessoa liga para o hospital, aconteceu um acidente aqui, tem um cara aqui no chão e tem dois caras aqui no chão, dois caras estão desacordados, manda a ambulância aí, beleza. A pessoa só manda isso, né? Já o bombeiro civil, que tem conhecimento da comunicação, ele vai passar o estado que as vítimas se encontram, se elas se encontram um pouco mais grave, mais leve, se podem esperar mais um pouco ou não. Por exemplo, alô, do hospital de Maracanaú, ou de Cascavel, não sei. Tem duas vítimas aqui na entrada da cidade, colidiram de moto e uma das vítimas se encontra desacordada e o outro está com uma fratura na perna esquerda. Precisa aqui de ambulância o mais rápido possível. Ponto. O bombeiro civil ele vai ter comunicação e é uma coisa muito importante para que o seu atendimento ele venha fluir de maneira mais rápida, melhor e principalmente visando ali o conteúdo de resposta àquelas vítimas, tá? Demonstrar competências pessoais, ou seja, não adianta só você vencer seu medo, não adianta só você se comunicar, não. Você tem que ter aquela competência com as pessoas. Nós, pessoal, nós somos pessoas diferentes. Por quê? Porque nós temos uma profissão que ela vai desafiar a gente diariamente. Ela vai desafiar a gente de um modo, pessoal, que você vai se surpreender um dia com as coisas que vocês mesmos conseguiram fazer.
Isso se testarem os seus limites, né? Terem comunicação e também demonstrar competência, profissionalismo, respeito com as pessoas, tá? Trabalhar com segurança e biossegurança. Quando eu falo de segurança e biossegurança, pessoal, é ter cuidado tanto com a minha integridade física, tá? Quanto com a minha integridade, que eu possa adquirir algum vírus, alguma doença das vítimas. Por exemplo, trabalhar com segurança é eu trabalhar com meu capacete, vou fazer um combate a incêndio, ter todos os cuidados necessários, tá? Para que eu não me torne uma segunda vítima. E biossegurança é eu usar uma luva e uma máscara para fazer o atendimento de uma vítima, para não entrar em nenhum contato com o sangue da vítima nem nada, tá? Isso é trabalhar com a biossegurança, tendo cuidado ali nos mínimos detalhes. Prevenir acidentes, né? De incêndio, vazamento e explosão. Dependendo da situação, pessoal, é importante que você verifique ali se pode acontecer de ter uma segunda ocorrência por vazamento ou por alguma coisa que seja. Isso aqui é também uma das funções que o bombeiro civil precisa fazer para que ele possa se certificar, né, do que está acontecendo no local e que ele não seja surpreendido com uma segunda atividade, né? Preparar-se para ocorrências. Uma coisa que eu sempre falo para meus alunos de socorrista é o seguinte: ou de primeiros socorros, sempre que você for sair de casa ir para algum lugar, leve no seu bolso uma luva e uma máscara, porque pelo menos ali você vai estar com 2 equipamentos de proteção individual para que você possa fazer um atendimento ali básico. Então você vai estar preparado para uma ocorrência, tá? Esse é o exemplo, né? Mas você não vai andar com uma capa nem capacete com você direto pensando que vai ter incêndio. Não, né? Aí não tem como. Mas eu queria que vocês entenderam a referência. Realizar cursos e campanhas educativas são coisas que os bombeiros civis sempre fazem, né? E procuram sempre fazer, porque é importante para a sociedade, é importante para a sua carreira, é importante para o seu bem-estar, tá? Isso são atividades que são muito importantes para a atuação do bombeiro civil. Cargos e salários segundo CBO dos bombeiros civis e empresas particulares. De uma empresa particular, por exemplo, um shopping, né? O profissional do cargo bombeiro de empresas particular ganha entre R$ 1.700 e R$ 2.854 para uma jornada de trabalho média de 40 horas semanais, de acordo com dados salariais de 10.701 colaboradores registrados em regime do CLT. Para bombeiros industriais, né? Aí já vai variar aí também, quase que a mesma coisa, né? Onde a jornada de trabalho geralmente é a mesma, né? mas que o certo deveria ser ali um trabalho de 12 por 36, ou seja, trabalhar um dia sim e um dia não. Cada dia que ele trabalhar 12 horas. Então isso aí geralmente, pessoal, acontece que o bombeiro civil trabalha mais de 40 horas semanais, para ganhar até menos que esses valores aí, até menos que 1.700. Aqui nós temos um texto rápido aí, né? Vou só ler aqui, creio que não dá para ver muito bem, mas eu vou falar para vocês. Em Fortaleza, o bombeiro civil está ganhando a faixa de R$ 1.400 a R$ 2.300. Em Natal, varia entre R$ 1.400 e R$ 2.300. No Rio Branco, no Acre, ele varia entre 1.000 e 1.700. Né? Agora, um local muito bom de trabalhar como bombeiro civil, pessoal, é em São Paulo, em Santo André, que vai variar aí entre R$ 3.800 a R$ 6.320, né? A base salarial do trabalhador lá. Cursos de NR, que é importantíssimo
para que o bombeiro faça, né, e se qualifique mais ainda nessa profissão, tá? Eis aí, pessoal, alguns cursos que eu acho interessantíssimos que o bombeiro ele faça, tá? Os curso de NR4, que é de serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Se ele tiver, né, a oportunidade de fazer um curso dessa magnitude interessante. NR5, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, a CIPA. NR6, né, que fala sobre os equipamentos de proteção individual, os EPIs. A NR7, que fala sobre programas de controle médico de saúde ocupacionais. É um curso que praticamente ele é teórico, mas que é importante para o bem-estar profissional. O curso NR9, ele programas de prevenção a riscos ambientais. Então, é outro curso muito interessante para que o bombeiro possa ter no seu currículo, porque vai capacitá-lo mais ainda na questão de conhecimento e principalmente vai deixar o seu currículo ali mais poderoso. NR10, que são os cursos de segurança em instalações de serviço de eletricidade, ou seja, na NR10 você vai mexer diretamente com a eletricidade, né, entender como é que ela funciona e sua forma de propagação. Nós temos o curso de NR16, que são os cursos de atividades e operações com produtos perigosos, né? NR20 já trabalha com a segurança, trabalha com inflamáveis e combustíveis. A 23 trabalha com proteção contra incêndio. A 26 trabalha na sinalização de segurança. A 33 trabalha com a segurança e saúde no trabalho em espaços confinados. E a 35 com trabalho em altura, tá? Uma coisa muito bacana aí, pessoal, que eu queria que vocês anotassem, tá? Anotem isso que eu vou passar agora, tá? Porque eu vou já falar de cada um como é que funciona. Vou dar um tempinho para vocês anotarem, tá bem? Vamos lá. Aí, pessoal, nós temos 8 dicas de como ser um bombeiro diferente. A princípio, primeiro, experiência na área. Professor, mas como que eu vou ganhar experiência na área se eu nem terminei o curso de bombeiro civil, nem trabalho como bombeiro civil ainda? Vou dar aqui um bisu para vocês. Sempre que tiver estágio, procure participar. Seja em eventos, seja em grandes empresas, seja visita técnica, seja o que for. Qualquer passeio, qualquer coisa que você possa fazer, participe. Porque é lá que vocês vão ganhar experiência no curso e assim vocês vão aprendendo aos poucos, tá? Então aproveite as oportunidades sobre a experiência, tá? 2. Cursos de especialização. É importante que vocês não se limitem só ao curso de bombeiro civil. É importante que vocês façam mais e principalmente nas áreas que vão agregar ou melhorar ainda mais o seu conhecimento como bombeiro civil. Eu acabei de falar aqui de alguns cursos de NR, como eu mostrei aqui para vocês, ó. São cursos excelentíssimos, além do curso de primeiros socorros, que é importante ter, para que vocês possam ter mais experiência e cursos nessa área, tá bem? Terceiro, postura adequada.
Eu vejo muito bombeiro civil, pessoal, é uma coisa assim que eu vou falar que é particular, tá? Mas eu queria que vocês pensassem. Eu vejo muito bombeiro civil, pessoal, por aí, que vem pro curso, usa a camisa direitinho, faz aquela aula, mas quando sai do curso é uma pessoa que não dá exemplo nenhum. Fica enchendo a cara, usa coisas que não devia. O cabelo é um cabelo totalmente desorganizado. Eu tô falando tanto para mulher quanto para homem, tá? É uma pessoa que não passa exemplo nem confiança de nada. Então a postura do bombeiro, ela é medida na sua vida. Não é quando a pessoa tá ali fazendo atendimento nem nada, porque as pessoas esperam que o bombeiro civil em si, eles tenham um trabalho excelente. Então as pessoas vão esperar que a gente faça o nosso melhor. Agora nossa postura, ela tem que ser tanto na atuação quanto quando você estiver apaisando, tá bom? Postura é isso, é você andar de maneira adequada, você fazer o que é certo, tá? Vocês serão muito visados. As pessoas olham para vocês quando vocês vão para o curso. As pessoas olham, visam vocês em qualquer situação, tá? Então, a postura, cabelo, a maneira de falar, os seus gostos, tudo isso é postura, pessoal. Então, pessoal, mas eu não vou deixar de fazer isso, aquilo, outro, por causa que você está dizendo não tem problema. Isso aqui é só uma dica. Estou dando 8 dicas de como você ser um bombeiro diferente. Então, se você quer ser um bombeiro, né, mais um, então tudo bem, fique à vontade. Eu só estou tentando ajudar. Aí você vê aí na sua vida se alguma dessas informações é bem-vinda ou não, tá? Mas vamos lá, postura, gente, é isso, tá bem? Maneira de falar, maneira de vestir, a sua aparência, tá? Maneira de conversar com as pessoas, tudo isso, pessoal, as pessoas visam, porque se você erra alguma coisa, mas não é bombeiro, mas não é bombeira, não sei o que, não devia nem acontecer, é bombeira, é bombeiro, então você aí fica já dando um mau exemplo, né? 4. Respeitar o próximo. Hoje em dia, gente, se fala muito sobre diversidades de direita, de esquerda, de sexualidade. Isso é uma coisa que hoje em dia está uma febre que quase ninguém aguenta mais. Porém, o nosso alvo de atendimento, o nosso alvo de resgate, o nosso alvo de tanto estudo, tanto conhecimento é ajudar as pessoas. Então, nós como bombeiros, nós temos esse papel. Temos que desenvolver esse papel. É uma coisa que acontece muito. Eu não gosto de homossexual. Eu não gosto de lésbica. Não tem problema, é um gosto seu. Mas que o respeito ao próximo ele seja trabalhado e principalmente exercido. Seja ele por opção sexual, seja ele por opção política, seja ele por opção de família, por tudo. O respeito, pessoal, ele é bom e todo mundo gosta, tá? Isso é uma coisa que você precisa desenvolver, tá bom? 5. Pontualidade. Pontualidade, pessoal, é uma coisa que hoje em dia é muito difícil. Eu falo por mim, eu sou uma pessoa que eu sou pontual em muitas coisas, mas em outras eu deixo muito a desejar. Quem me conhece sabe disso. Mas eu procuro trabalhar, procuro fazer o máximo que eu consigo para que eu seja pontual, né, em tudo, tá? Não vou conseguir fazer tudo, né, porque imprevistos podem acontecer e outras coisas a mais, mas o que eu puder estar fazendo para que aquilo venha acontecer, venha a desenvolver, eu vou estar fazendo, né? Então a pontualidade, pessoal, principalmente ali, marcou uma coisa, cumprir, marcou um horário, chegar lá 10 minutinhos antes, né? Disse que ia fazer alguma coisa para alguém, faça. A pontualidade, gente, ela é bonita, ela é muito mais bonita e agradável do que uma beleza assim superficial, tá? Então o bombeiro que ele tem experiência na área, que ele faz curso, que ele tem uma postura, que ele respeita o próximo, que ele é pontual, ele é diferente só em chegar até aí, tá? 6. Se manter atualizado. É o mesmo bizu do 2.
né? Cursos e especializações. Se você procura estudar, não se limita somente ao curso aos sábados, mas se você procura estudar por fora, né, onde vai surgir inúmeras dúvidas sobre o conteúdo que é passado, sobre o conteúdo que é exercido na sala de aula ou por vídeo, você vai ficar curioso, vai procurar estudar, vai procurar resolver, né, tudo que tem que resolver ali para pôr ali os seus conhecimentos em dia, e assim você vai aprender mais e mais, né? Então, se mantenha atualizado. Um bisu que eu dou atendimento para hospitalar, pessoal, sempre sai coisa nova, artigos, vídeos de documentários. Então é importante que você sempre esteja atualizado em relação a esses conteúdos. Conteúdos esses que você vai trabalhar ali direto e indiretamente, tá certo? 7. Apresentar soluções ao invés de erros. Eu vejo, pessoal, que em muitos grupos, não vou longe não, vou falar da gente mesmo. Em muitos grupos eu vejo alunos que reclamam muito de A, de B, de C, né? Isso é um direito de todo mundo, né? Reclamar, estamos pagando e tal, beleza. Mas vocês precisam, né? Alguns precisam, estou dando um exemplo, tá? Precisam trabalhar também a crítica construtiva, que é o que? Você criticar, você apontar o erro, mas ao mesmo tempo apresentar uma solução. Por exemplo, eu fui trabalhar em um evento esses dias e eu vi que esses dias não, há um tempo atrás, antes de ter essa paralisação por conta do Covid-19, e eu vi que no evento tinha muita irregularidade, muita, que eu fiquei com vontade de ir embora. Mas o que foi que eu fiz? Ao invés de eu chegar lá para o dono do evento dizer, cara, tá errado isso, tá errado aquilo outro, não, eu cheguei, apresentei uma lista para ele e disse o seguinte: olha, cara, vou chamar ele de Marcos, né? Nome fictício. Marcos, no evento aqui, cara, tá faltando isso aqui. Se chegar alguma fiscalização, você pode se prejudicar também. No próximo evento eu posso estar conseguindo isso para você, para que seja um evento de qualidade, para que seja um evento melhor, tá bom? Você concorda? A gente conversando, a gente se ajuda, as coisas vão dando certo. O cara concordou de boa. Então eu critiquei, né? Eu fiz apontei ali um erro, mas ao mesmo tempo eu apresentei uma solução. Então isso, pessoal, muda literalmente a maneira que as pessoas vão ver uma coisa. Por exemplo, você vê alguma coisa errada, você vai lá, critica e tal, fala, mas você não apresenta nenhuma solução. Então, o bombeiro em si um bombeiro diferente, ele passa a ser uma pessoa que ele não aponta erros, ele indica o que está errado e ao mesmo tempo ele aplica ali uma solução, tá? E o oitavo e o último, tá? O bombeiro civil diferente, ele coloca todo em prática, tudo que eu falei para vocês. Então, quer ser um bombeiro diferente? Seja na sua vida profissional, na sua vida amorosa, na sua vida sentimental, na sua vida financeira, familiar, espiritual, faça todos esses passos aqui que você certamente vai ser uma pessoa e um bombeiro diferente, tá? E uma frase que eu coloco muito para os alunos poderem assistir é essa daqui, ó. Até um bombeiro que convive com as chamas extremas, se queima com o fogo de um simples palito de fósforo. Ou seja, não adianta, pessoal, você enfrentar tudo se você erra ou vacila em um ponto mínimo. Você vai se queimar, você vai se machucar, você vai ser surpreendido ali por uma coisa desagradável, tá? Então, enfrente tudo, mas saiba que apesar de tudo, você precisa se cuidar, você precisa prestar atenção em tudo, em estudar, em se qualificar, em se cuidar e principalmente ser uma pessoa melhor, beleza? Então, gente, eu queria começar esse conteúdo de combate a incêndio falando sobre isso, tá, para vocês. E agora a gente vai encerrar essa parte para já dar início ao combate a incêndio, tá certo?
Então, fogo. O que é fogo? Já falando sobre incêndio, pessoal, aí fica aquela pergunta, né? O que é fogo, professor? O que é fogo? Fogo, gente, nada mais é do que uma reação química, tá? Isso é questão de prova, tá bem? É uma reação química que acontece o desprendimento de luz e calor, tá? Fogo, reação química que desprende luz e calor. Essa é a definição do que é fogo, tá? Essa é a definição do que é fogo. O que é necessário para que se haja fogo? Basicamente, pessoal, existem 3 coisas que são utilizadas para que aconteça o fogo, aconteça ali a chama, né? Que é a união entre 3 elementos. Primeiro, o material combustível, tá? O calor e o comburente. No comburente, pessoal, comburente ele é o oxigênio, tá? Ele é o oxigênio que no meio técnico ele é conhecido como comburente, tá? Então é o material combustível, o calor, o comburente, tá? Que vão fazer com que a chama ela aconteça, tá? Só um momento. Então, a união desses 3 elementos ele vai fazer o fogo, tá? Mas basicamente, pessoal, também tem a diferença entre fogo e incêndio. Fogo, né, é uma reação química que produz luz e calor. E o fogo é aquele fogo que nós podemos controlar. Por exemplo, o isqueiro, a vela, a chama do fogão. Isso são materiais que nós podemos controlar de maneira mais fácil, né? Isso é o fogo. Agora, o incêndio é o fogo fora de controle. É uma resposta muito simples, tá? Porém, que pode pegar alguns desprevenidos em relação à resposta, tá certo? Então, fogo, reação química que produz luz e calor, e incêndio é o fogo fora de controle, beleza? E para que o fogo aconteça, nós precisamos do material combustível, o calor e o comburente. Comburente que também é conhecido como oxigênio, tá? Triângulo do fogo. A gente tem o calor, tá? Triângulo do fogo. A gente tem o calor, o comburente e o material combustível. O calor, pessoal, já é a chama, a chama em si, tá? O comburente é o oxigênio e o material combustível é tudo aquilo que possa queimar, tudo aquilo que o fogo vai consumir, beleza? Vamos entender aqui como é que funciona, mano. A gente tem o quadrilátero do fogo, né? O tetraedro do fogo, que são o seguinte: são reações que se processam durante o fogo, produzindo sua próxima energia de ativação, calor. Enquanto houver suprimentos de combustível, oxigênio e material combustível para queimar, então enquanto tiver, né, o material para que aconteça a queima, a chama ela vai se continuar ali de maneira gradativamente por longos períodos. Então, se tem um calor, tem um combustível e tem um oxigênio,
então vai acontecer a reação em cadeia. Por isso, o quadrado do fogo. Aqui nós temos um triângulo, né, que a gente entender como é que o fogo funciona. E aqui nós já temos a reação em cadeia, tá? Quadrado, ou conhecido também como quadrilátero do fogo, tá? Nós temos os métodos de extinção, onde eu vou falar aqui um pouco superficialmente, tá? Nesse primeiro momento. E no segundo momento nós faremos a conclusão dessa primeira aula sobre o combate a incêndio, tá? Nós temos o abafamento, né, do que é um método que é utilizado, que eu retiro o ar da cadeia em si. Mas primeiro entenda o seguinte: no triângulo do fogo, pessoal, eu preciso do que? Preciso do calor, que é a chama ali em si, que pode ser um isqueiro, né, ali ligado, né, aceso, perdão. Nós temos o comburente, que é o oxigênio. Nós temos o combustível. O combustível pode ser o que? Uma caixa de papelão. O combustível é o que o fogo vai consumir, tá? Então, nós temos o isqueiro aceso, que é o calor. Nós temos o comburente, que é o oxigênio. E nós temos também o combustível, que pode ser uma caixa de papelão. Sabendo disso, nós vamos para cá, ó. Vamos para o abafamento, porque a gente entendeu como é que o fogo funciona. Mas aqui a gente vai entender como é que a gente pode apagar ou extinguir o fogo, tá? Por abafamento. Abafamento, eu vou retirar o oxigênio. Ou seja, eu tenho o isqueiro aceso e tenho o papelão. Mas se eu não tenho um oxigênio, não tem como o fogo acontecer. Então, quando não tem oxigênio, eu vou retirar o oxigênio, ou seja, o comburente, tá? Ou, como fala aí no slide, vou retirar o ar. Nosso ar, oxigênio nesse azul, nitrogênio, né, esse em vermelho, e outros gases ficam aí em menos de 1%, né? Não existirá fogo em ambientes com menos de 3% de CO2. Então, só para fins de conhecimento de vocês aí, essa parte aí. Segundo método de extinção do incêndio, resfriamento. No resfriamento, pessoal, é quando eu retiro o calor, ou seja, é quando eu retiro ali o isqueiro aceso. Eu tenho o oxigênio, eu tenho o ar e tenho a caixa de papelão. Mas quando eu não tenho calor, né, eu vou apagar por resfriamento. Beleza? Métodos de extinção de incêndio, né? A gente tem a retirada do material ou combustível, também conhecido como isolamento, tá? Retirada do material combustível do ambiente de incêndio. Então, na retirada do material de combustível, eu tenho o isqueiro aceso e tenho o oxigênio. Mas aí, ó, na retirada do material, eu já não vou ter o papelão. Então, não vai ter como um incêndio se propagar desse jeito. Nós temos aí, ó, vou falar aqui superficialmente, tá, sobre esses temas, para que vocês possam aí pesquisar também, dar uma olhada básica, tá? E assim vocês possam também estudar no segundo, através do segundo momento ou do primeiro. A gente viu o que é o fogo, a diferença entre fogo e incêndio. A gente viu o triângulo e o tetraedro do fogo, né, com a reação química. Nós vimos os métodos de extinção do fogo, que é o abafamento, o resfriamento e a retirada do material. E aqui a gente vai ver os métodos de transmissão do calor, ou seja, como é que o incêndio ele vai se expandir. A gente tem a condução, a convecção e a irradiação. Na condução é o tipo de transmissão de calor que transmite a temperatura molécula a molécula. Um exemplo, uma colher na água fervente. A colher ela vai estar fria, né? Mas quando ela é posta na água fervente, aos poucos ela vai começar ali a se aquecer, né? E ela vai ficar bastante quente por conta da água, né? Então esse é um método de condução de incêndio, tá? Um exemplo mais bruto, né? Maior, por exemplo, eu tenho aqui uma caixa de papelão que está pegando fogo e tem uma do lado dela. Aos poucos, né, pelo calor das chamas, o papelão vai ficar aquecido,
e obviamente ele vai começar a se incendiar no decorrer do tempo, né, que ele for sendo aquecido pelo calor da chama, tá bem? Nós temos a convecção. A massa de ar quente sobe e encontra uma massa de ar fria. E como dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, há uma formação de um looping, ar quente e ar frio. A temperatura do ar quente pode atingir o ponto de fulgor de alguns materiais e iniciar outro incêndio em outro local. Vejam o exemplo. Aqui nós temos um exemplo, né, de um incêndio aqui numa parte da casa, e a fumaça, né, que quente, está indo para um compartimento que tem ali o ar frio, né? E, obviamente vai acontecer, né, o incêndio também naquele local. Por isso que acontece, pessoal, em alguns incêndios em prédios, onde acontece incêndio no primeiro, no segundo, no terceiro andar, e todos os outros prédios dos andares seguintes são verificados para que não aconteça a presença desse ar quente, né, em mistura com o ar frio. E isso pode ocasionar um incêndio em um prédio em um andar muito superior, sem uma única presença de chama, né, de calor, tá? A convecção. Na irradiação acontece o que? A transmissão, transição é realizada por ondas caloríficas vindas de uma fonte de calor. Por exemplo, o Sol, por exemplo, né? Ela é um transmissor de ondas caloríficas. E assim ela pode provocar um incêndio, pessoal, dependendo do material que ela está sendo exposta ali ao sol, e se ele for também superaquecido, né? Então ele pode acontecer um incêndio também por irradiação, dependendo do material que foi exposto ao sol, tá? E assim ele pode se incendiar apenas com o calor do sol. Além dos métodos de transmissão de transmissão de propagação do incêndio, nós temos as classes de incêndio, né? Nós temos a classe A, B, C e D, e temos também a classe E e a classe K, que nós vamos falar dela melhor no segundo momento, né? Na classe A, pessoal, é tudo aquilo que queima e deixa resíduo. Por exemplo, queimar um papel, ele vai queimar e vai deixar o resto no chão, né? Queimar a borracha, ele vai queimar e deixar o resto no chão. Tecido, madeira, plástico, do mesmo jeito. Isso são os materiais classe A. Classe B, né? Queima somente na superfície e não queima em profundidade. Na classe B, qual é o material que pode se identificar perfeitamente nesse conteúdo? Os líquidos inflamáveis, a gasolina e o álcool, por exemplo. Eles vão queimar somente em superfície, mas não irão queimar em profundidade. Ou seja, se eu estiver queimando aqui, pegar um vidro de álcool, derramar no chão, jogar um fósforo em cima, o álcool vai queimar, lógico, mas ele não vai deixar nenhum resíduo. Por quê? Ele é um líquido inflamável que não deixa resíduo, né? Então ele é classe B. A gente tem alguns exemplos de classe B: a gasolina, a acetona, o éter, o piche, o álcool e o gás de cozinha. Classe C, materiais elétricos energizados, ou seja, se eu tiver aqui tô dando aula aqui usando um projetor, um datashow e um notebook. Se o notebook começar aqui a pegar fogo, pessoal, o notebook está ligado aqui na tomada, né? Por isso que vocês estão conseguindo assistir a aula. Então ele vai ser um incêndio de classe C. Por quê? Porque ele é um material elétrico que está energizado, ou seja, ele está ligado na tomada. Assim, se ele estivesse desligado, né, não estivesse ligado a tomada nenhuma, ele seria classe A, certo? Porque ele ia queimar e deixar resíduo. Então, aí você vai para notebook, televisão, geladeira, toda máquina que está ligada na rede elétrica e acontece algum incêndio naquela máquina, não importa qual, ela é classe C, porque ela está energizada. Classe D, metais pirofóricos. Estes metais não são encontrados na fábrica, na fábricas e indústrias automobilísticas, por exemplo. Nós temos a raspa de zinco e as
as limalhas de magnésio. Geralmente também tem alguns carros, pessoal, que tem as suas cita diárias de liga leve, né? Alguns deles têm esses metais pirofóricos que eles não apagam facilmente. Você pode jogar água, tudo que for, ele não vai apagar, porque é um metal que ele vai estar queimando ali, ele só vai apagar com um material específico, tá? Então geralmente estão metais pirofóricos ou metais pesados, tá bem? Temos aqui os extintores para fazer o combate, né? Nós temos o extintor de agente extintor água, o CO2, o PQS e o de espuma, que são os tradicionais. O extintor de incêndio de água, né? Ele é recomendado para a classe A, porque o extintor que tem água dentro, ele vai apagar ali o papelão que está queimando, vai apagar o papel, vai apagar a madeira, né? Ele vai apagar tanto em superfície quanto em profundidade, porque ele vai molhar aquele material, né? Então ele vai servir para a classe A, ou seja, para esses materiais que queimam e deixam resíduos, e não vai servir para a classe B, classe C e a classe D. O CO2 ele vai servir, né? O CO2 ele vai servir para o classe B e o classe C, que é para os líquidos inflamáveis, que é o B, e para os materiais energizados, que é o C, tá? Não vai servir para o classe A nem para o classe D, tá? Classe A, os materiais que queimam deixam resíduo, e também não vai servir para o D, que é os metais pesados, também. CO2 vai servir para o B e para o C. O PQS, que é o pó químico seco, ele vai servir para a classe B e para a classe C também. Vai servir tanto o PQS, o CO2, quanto o PQS vai servir para o classe B e também para a classe C, tá? Que é o pó químico seco, tá? E o de espuma, né? O de espuma química, ele vai servir para o classe C e o classe D, ou seja, para materiais energizados, tá? Que é o C, e o D para metais pesados, metais pirofóricos. Agora observe bem isso aqui, ó. O de água ele vai servir para o classe A, né? Para papelão, madeira que vai estar queimando, porque ele vai fazer o resfriamento. A água vai apagar ali a chama, né? Ela vai resfriar aquele local que vai estar queimando. Então ela trabalha com o que? Com resfriamento, a água, tá? O CO2, que é o extintor que vai ser aquela neblina, ele vai servir tanto para o classe B quanto para o classe C. Ele vai servir como abafamento e resfriamento. Abafamento porque ele vai abafar, vai tirar o oxigênio, né? Por conta da sua pressão. E resfriamento porque ele vai resfriar, porque ele é um gás gelado, tá? O pó químico seco, PQS, vai servir para o B e o C, porque ele vai agir como abafamento, ou seja, ele vai abafar, ele vai retirar o oxigênio ali do princípio de incêndio. E o espuma, ele vai servir como abafamento e resfriamento, porque o abafamento que ele vai tirar o oxigênio, e o resfriamento porque ele vai acabar resfriando o local que vai estar ali superaquecido. Mangueiras de incêndio, né, confeccionadas de fibra sintética, né, elas têm aí entre mangueiras de 15, de 20, 25, 30, de 30 metros, né, e elas geralmente são utilizadas em grandes locais de aglomeração, museus, shoppings, centro de eventos, sempre vai ter uma mangueira dessa de incêndio. Brigada de incêndio é um grupo organizado de pessoas voluntárias ou não, treinada e capacitada para atuar na prevenção de combate ao princípio de incêndio, bem como na evacuação do local e na prestação de primeiros socorros, dentro de uma área pré-estabelecida. Ou seja, como eu falei, a brigada é um grupo de pessoas que já trabalham na empresa, mas que ela vai receber treinamento para atuar tanto na prevenção e combate a incêndio, quanto na evacuação de pessoas.
A gente tem os tipos de hidrantes, né? Que algumas dicas de como prevenir incêndio, né? Primeiro, certifique-se que apagou fósforos e cigarros antes de se jogar na lixeira, né? Segundo, ligar as instalações elétricas com várias tomadas ao mesmo tempo, pois os fios esquentarão e poderão ocasionar um incêndio. Terceiro, ao chegar em casa ou ver o cheiro forte de gás, abra todas as janelas e portas para ventilar. Não ligue e nem desligue nenhum interruptor, nem acenda fósforo ou isqueiro. Eu vou mostrar a vocês um vídeo no segundo momento que realmente é verdade. Se dentro de uma casa está acontecendo algum princípio de incêndio com vazamento de gás de cozinha, né, que é o GLP, se você ligar a luz, né, interruptorzinho da luz, ligar ou desligar, você vai ali ocasionar uma centelha e a chama vai acontecer, ou seja, a explosão em si. Vou mostrar esse vídeo no segundo momento. Como agir em caso de incêndio, né? Primeira coisa, se perceber indícios de incêndio, fumaça, cheiro de queimada, etc., aproxime-se de uma distância segura para ver o que está queimando e a extensão do fogo. Segundo, dê o alarme pelo meio de dispositivo de todos os ocupantes. Terceiro, informe ao corpo de bombeiros. Passos muito simples para evitar maiores tragédias. Quarto, se não souber combater o fogo ou não puder dominá-lo, saia do local. Feche todas as portas e janelas atrás de si, mas sem trancá-las, desligando a rede elétrica e alertando os demais ocupantes. Quinto passo, não perca tempo tentando salvar objetos, salve sua vida. Sexto, mantenha-se vestido, pois sua roupa protege contra o corpo e o calor que vai estar no local. Sétimo, procure alcançar o terreno usado. Procure alcançar o térreo usando a escada sem correr. Jamais use elevador, pois normalmente a energia é cortada e você poderá ficar preso. Se suas vestes pegarem fogo, não corra, isso só faz aumentar as chamas. Role no chão e procure se envolver em um cobertor ou cortina para abafá-las. Dúvidas? Chame o corpo de bombeiros, tá? Bom, pessoal, esse aqui foi o primeiro momento que eu falei assim superficialmente sobre o combate a incêndio, tá? Mas no segundo momento, terceiro, quarto, e quinto e sexto, nós iremos falar pausativamente sobre cada conteúdo que nós falamos aqui agora, falando com calma, explicando cada um, tá certo? Mas basicamente nós iremos falar disso e também outros conteúdos, tá bem? Então fica aí o agradecimento a vocês, tá? E tenham um ótimo aprendizado.